Política aqui, porque ontem em Dubai o presidente da República Jair Bolsonaro criticou uma possível aliança entre Lula e Alckmin para 2022. Vini, o que foi que ele disse? Pois é, Paulo, a gente falou aqui sobre essa possível aliança, né, Paulo? A gente fez até uma hashtag aqui no programa especial, né? Hashtag Minha Chapa, depois que essa aliança foi revelada aí pela colunista Mônica Bergamo, né? Mas parecia uma coisa mais de bastidor, né? Isso. A gente não tinha os lados manifestados. Exatamente, mas as conversas existem, simpatizantes da ideia estão tentando aí aproximar Lula de Alckmin. É claro que é uma possibilidade difícil, até porque eles foram muito rivais no passado, opositores, disputaram a presidência da República, tiveram muitas críticas e acusações um contra o outro, mas pode ser que para derrotar Bolsonaro eles possam sim vir aí a se juntar. Claro que a prioridade do Geraldo Alckmin ainda é o governo de São Paulo no ano que vem. Ele que está para sair, né, Paulo, do PSDB, inclusive teve um caso agora de que ele baixou aquele famoso aplicativo, a ferramenta, para votar nas prévias do PSDB, ele que está apoiando o Eduardo Leite. Isso até provocou uma certa irritação em alguns integrantes ali do partido, porque o Geraldo está de saída. Mas aí, inclusive, também, ele chegou a falar na última sexta-feira sobre essa possibilidade, falou que o Lula é alguém que tem apreço pela democracia. Palavras de Geraldo Alckmin. E aí Bolsonaro respondeu, esta fala de Alckmin ontem em Dubai. Olha só o que disse o presidente. Ele falou o seguinte: olha, PT e PSDB nunca foram tão iguais. A partir do momento que eu vejo o Alckmin dizendo que Lula respeita a democracia, é sinal de que ele não entende nada fora do Brasil. Ele poderia ver como é o regime venezuelano, como está vivendo o povo, uma ideologia apoiada pelo Lula. Convidaria o senhor Alckmin a conhecer o projeto Acolhida, onde acolhemos venezuelanos que fogem de lá, da miséria e da violência. Antes dele falar isso aí, ele deve ter conhecimento de onde o Lula apoiou no passado outros governos, antes de entrar no jogo do vale tudo pelo poder. Então é isso, Paulo. Para Bolsonaro, essa possível aliança entre Lula e Alckmin é o vale tudo pelo poder. Muito bem. Vini, Zé, você acha possível essa aliança mesmo, Lula e Alckmin em 2022? Óbvio que o Alckmin teria que sair do PSDB. Tem um prazo para isso também, né? O candidato a vice. Mas você acha que isso é mais balão de ensaio, Zé, ou tem possibilidade real? Não tem. A conversa, sim, porque um novo momento político, né, muda tudo. Não é com o PSDB que o PT vai fazer essa aliança, mas com o PSB de Gilberto Kassab, para onde deve ir o governador Geraldo Alckmin. Isso tudo é apenas conversa, né? Há indicativos de que isso possa acontecer e é por isso que o PSD está ficando distante exatamente desta postura aí do presidente Jair Bolsonaro. Paulo, haverá uma reacomodação partidária no Brasil. O Bolsonaro, ele é um marco na política nacional. A partir dele, a sacudida nos partidos foi muito grande. Veja o que ele fez, por exemplo, com o PSDB. O PSDB hoje ficou um partido pequeno, né? Acabou aquela história do PSDB disputar com o PT. O PSDB agora ficou pequeno. Pode ser que nesta briga aí entre Dória e o Leite, né, acabe em nada, porque vão disputar um partido pequeno. Me dizem aqui que, na verdade, esta, vamos dizer, gestão de patrimônio eleitoral do PSDB tem visão para a outra eleição, porque essa já sabe perdida. Muito bem, Zé, obrigado pela sua participação aqui no nosso Morning Show, neste feriado, firmes e fortes por aqui, e amanhã, terça-feira, a gente está junto. Valeu, Zé. Muito bem, isso aí, obrigado. Muito bem. Paulo, você votaria nessa chapa, Lula-Alckmin? Deixa eu falar uma coisa para vocês, espera aí. O Zé falou de uma possibilidade do Alckmin, que é justamente a saída do PSDB para o PSD do Gilberto Kassab. Eu não sabia disso. Calma, eu vou explicar esse é justamente isso agora. Esse é o movimento que teria que ser feito. Calma, esse é um movimento. Uma esse possibilidade é um sai do PSDB e vai para o partido do Kassab. A outra possibilidade, sai do PSDB e vai para o partido do Márcio França, que é o PSB.
E a terceira possibilidade, sai do PSDB e vai para o União Brasil, que é a junção do DEM com o PSL. São 3 hipóteses aí na mesa do E aí posso complementar uma informação, Paulo? Caso ele vá para o PSB e ocorra mesmo essa aliança de Lula com Alckmin, aí o PT se proporia apoiar o Márcio França para o governo de São Paulo. Aí sim seria organizada... Abandonaria o Boulos e apoiaria o Márcio França. O Boulos sempre come poeira com o PT, né? O PT nunca ajuda o cara. Você quer... Não quero, só tô observando. Mas aí você fugiu, mano. Só tô observando. O PT Olha o desejo do Joel. O Boulos sempre vai lá, acha que vai ter o apoio, o pessoal entrega tudo. Você fica triste. O pessoal entrega tudo pro PT, mas daí o PT, na hora H, deixa o Boulos ali sozinho. Mas o Paulo fugiu da minha pergunta. Tristíssimo. Você fugiu da minha pergunta. Se votaria Vamos na lá, chapa. você é um cara que gosta do Alckmin, né? Não, eu você gosto não votaria do Alckmin, nessa chapa? Todos querem o Alckmin. Eu acho o seguinte... Eu gosto. É um cara que agregaria. O Lula ganha com isso? O Lula ganha com essa parceria? Minha humilde opinião. Eu acho que existem limites. Deixei de gostar. E o limite é estar ao lado de Lula. Isso aí. Aí não dá. Boa, Paulo. Mas o Lula ganha com essa situação, tendo o Alckmin como vice? Vocês entendem que é um ganho? Interfere sim, Eu acho que sim. O Lula já foi candidato do PT. O Lula é inteligente, em 2002, pela inteligência, pela sagacidade do Lula. O Lula já foi candidato junto com o candidato do PL, inclusive, que era o Zé de Alencar, que era um empresário que era rejeitado pelas lojas mais marxistas. E ganhou. Mas ele já tem essa identificação com o empresariado. Eu acho que não vai agregar rigorosamente nada, vai desagregar para o bom nome do Geraldo Alckmin, que está colocando a sua reputação e seu histórico político no lixo. O PSDB, o Alckmin, eu acho que o Alckmin tem mais a perder também. Todos eles, pelo amor de Deus, fincaram a pecha do Lula de corrupto, chefe de quadrilha, homem que corrompeu as hostes. Aliás, isso que o Bolsonaro falou em relação a medo de democracia, em relação a apoio a ditaduras fora do país, o que o Lula fez aqui foi muito pior. Ele foi minando a democracia, comprando juízes, comprando deputados, comprando senadores, empreiteiros, acabando com o livre empreendedorismo através da corrupção. Ou seja, esse ataque à democracia é muito mais forte da parte do Lula. Agora, esse negócio todo é, mais uma vez, eu repito aqui, fruto do teatro das tesouras. O PT, o PSDB, o PSDB, o PT sempre se comandaram e sempre dominaram a cena corrupta brasileira. E agora o Alckmin simplesmente partindo para o PSD ou para o PSB ou qualquer outro partido, na verdade, está exatamente continuando esse teatro das tesouras. A reputação dele fica abaixo da lama, ele falando do Lula, um homem que em debate direto chamou de corrupto, falou de dinheiro de cueca e agora diz que é um homem que tem apreço para a democracia e eventualmente ele saindo, por exemplo, da disputa para o governo de São Paulo, aí é uma coisa curiosa, porque ele não só beneficia a esquerda, essa junção do Márcio França com o PT, o próprio nome do Boulos, que tem seus 20%, 30% garantidos praticamente aqui, e eventualmente pode dar, aí sim, Paulo, chance maior à própria candidatura subserviente ao Dória do Rodrigo Garcia, que numa eventual rejeição a uma esquerda no segundo turno, pode até alavancar uma vitória eleitoral. Agora, falando de estratégia eleitoral, a grande estratégia, hein? A grande estratégia do Bolsonaro, eu volto a dizer, já disse isso aqui, seria colocar o Tarcísio Gomes de Freitas, que é o ministro mais bem avaliado Bolsonaro tá com uma baita estratégia. Calma lá. Nossa, é o ministro mais bem avaliado daqui, tem um perfil conservador, trabalhador, o mesmo perfil, inclusive, ele vai aceito ao Geraldo Alckmin, que agora está esquerdando. Então, o Tarcísio seria um bom nome, uma grande terceira via e poderia muito bem surpreender aqui em São Paulo. Eu tô vendo... Vocês assistiram o debate lá que aconteceu em vários veículos de comunicação das prévias do PSDB? Não vi. Caramba. Bom foi bom? Deve ter sido. Quem levou a melhor? Quem levou a melhor? Deixa eu falar. Não, deixa eu falar. Teve uma discussão muito legal ali, o Dória e o Eduardo Leite disputando, enfim, quem tem 2 ou 3 ou 4%. E o Arthur Virgílio chegou por fora falando o seguinte, ó. Eu também quero. Se vocês só têm isso, significa então que eu tenho o quê? Menos 3? Você tá sendo nanico, vamos lá. Sensacional. Exato. Joel Pinheiro da Fonseca, eu quero saber. Transfere a pergunta que você fez para mim pro Joel, Vini, por favor. Você votaria nesta chapa, Joel Pinheiro da Fonseca? Lula Alckmin. Gosto muito do Alckmin. Alckmin foi um bom governador aqui em São Paulo. Os números mostram isso da economia, da segurança. Teve falhas também, não teve foi problemas. Ele teve da problemas. merenda? Mas não era, ele não tinha. Houve uma suspeita de escândalo. Houve suspeita de escândalo, mas se provou que não tinha absolutamente nada a ver com ele, com o governo dele. Mas houve sim essa suspeita. Agora, fez um bom trabalho aqui em São Paulo. Agora, ele também é alguém que é muito, profundamente pragmático.
Ele é alguém que não... Oportunista, né, Joel? Não, pragmático, no sentido de poder se aliar no modo de governar. Com Lula, ele é bom na gestão, ele é bom na gestão pública. Ele não é bom nesse... E foi isso que faltou para ele, inclusive, em 2018, que ele teve uma tentativa de ser candidato a presidente. Ele foi candidato, né, mas acabou assim com uma votação bastante inexpressiva, porque ele não tem essa percepção do que importa para as pessoas, quais são as ideias, quais são os valores, quais são os valores que estão em jogo aqui. Ele não tem muito disso. Ele vai, vou trabalhar com Lula. Agora é o seguinte, dizer que o Lula é um democrata é fechar o olho para duas coisas. Uma, o que o Bolsonaro falou, e nessa o Bolsonaro falou a verdade, em que, olha, o Lula está avaliado ao que há de pior e mais autoritário no nosso continente. Venezuela, Cuba, tentativas na Argentina, outros governos aí, Nicarágua, a gente estava falando esses dias, né? Tudo isso. Por outro lado, isso fora do Brasil. E dentro do Brasil, com práticas que, se não foram de solapamento, de agressão armada contra a democracia brasileira, foram de subversão, foram de corrosão corrupta aos mecanismos da democracia. Tudo bem, ele não está atacando a urna, a votação, mas ele está comprando deputado. Comprar deputado também é um ataque à democracia. Se os deputados estão votando, que estão recebendo dinheiro, eles também, a democracia não está funcionando. Se as estatais, se as empreiteiras privadas grandes estão sendo usadas como canal de propina para alimentar partidos políticos que vencem eleições com mais facilidade, isso não é democracia, isso não é ser um democrata também. Isso é subversão, é a corrosão, é a degeneração da nossa democracia. Sem as palavras agressivas, mas com uma prática que é igualmente nociva. Então, não tem esse papinho de dizer que Lula é democrata. E Alckmin, eu acho que ele tem muito mais a perder com essa aliança. Ele está sendo burro. Porque eu acho que o eleitorado que gosta dele não votaria nele numa chapa com Lula do que o Lula tem a ganhar também. Acho que não iria tanto para ele. Então, acho que Alckmin, a não ser que isso seja um projeto real, que ele realmente vai seguir isso adiante, eu acredito que não era para ficar dando afagos também. Eu falo direto, não tem conversa, o Lula é isso. Tinha pôster do Alckmin com um bigodinho de Hitler na USP, na coisa. O cara era massacrado, assim, não é que ele era chamado de fascista, de nazista. O ataque era pesado em cima dele. Então não dá para esquecer tudo isso agora. Agora, por fim, última coisa. Eu quero ver, se isso acontecer mesmo, como é que fica justamente toda essa militância de esquerda, né? Que passou anos jurando que o PSDB era o fascismo mais horroroso, ditadura militar, morte, destruição, acusando de tudo. Agora, com que cara ficam? Com que cara ficam agora quando isso acontecer? Conversa morta. Muito bem. Deixa eu só contrapor o Joel por aqui. Favor. Joel, uma coisa eu discordo de você. É que o Alckmin está sendo ingênuo de achar que vai ficar na sombra do Lula. O Fernando Henrique Cardoso, que já chamou o Lula de chefe de milícia corrupta, falou e fala reiteradamente, semana sim, a outra também, que vai apoiar Lula. Eventualmente, o Fernando Henrique não acredita nas chances eleitorais do Dória e do PSDB nessa eleição. Isso chama-se teatro de tesouras. Uma é uma esquerda com macacão. Vamos lá, uma esquerda com macacão, outra é esquerda identitária. Não finalizei, não. Eventualmente, não, é que você já fez seu comentário e a Zoe não fez ainda dela. Então só um minutinho, um se alimenta do outro, Zoe. Eu falo, e cada vez se reforça mais isso que eu falo, que é o seguinte, eu falo que o Bolsonaro é a terceira via. Porque foram anos e anos aí de PSDB e PT, alternância de poder. Era o PSDB, depois o PT, que é a mesma coisa no final. Por isso que eu falo que o Bolsonaro é a terceira via e está se mostrando agora. Estão fazendo de tudo mesmo, vendendo a alma para o demônio para conseguir derrubar o Bolsonaro ano que vem. Então, mostra cada vez mais como o PSDB e o PT são igualzinhos. Mas o Alckmin, ele tá quebrando com o PSDB nesse movimento mesmo, né? Ele mesmo nunca foi quebrar o Dória. Não tem nada a ver com desespero. O Dória tirou os tapetes dele. Isso você chama desespero. E o Lula, ele tem chances reais de ganhar. É pra pegar o Dória. O Dória. Vingança. O Dória tirou o personalismo do Alckmin, tirou o protagonismo do Alckmin e comandou. É porque o Alckmin criou politicamente o Dória e o Dória passou o tapete ali. Ele prejudica o Alckmin de alguma forma. Sim, mas o Dória. Mas olha só, o Alckmin tem uma rejeição muito, muito menor do que a do Dória. Então, assim, o Dória tirou a máquina partidária das mãos do Alckmin, mas, eventualmente, o apoio popular ao Alckmin hoje é muito, mas muito maior do que o próprio Dória. O
problema é até que ponto o Alckmin, nesse teatro de tesouras, que ele sabe que existe, ele não é tão ingênuo assim, não vai queimar o próprio filme como está queimando o Fernando Henrique. O Fernando Henrique não é candidato a nada. Vamos lá, para fechar. O Alckmin tem a perder. Para fechar, primeiro que não existe essa de teatro de tesouros. Isso é uma movimentação política do Alckmin aqui ali. Quanto ao Fernando Henrique, o que ele vê é o seguinte, na visão dele é o seguinte. Primeiro, é óbvio que no primeiro turno ele é PSDB. Agora, no segundo, entre Bolsonaro e Lula, para ele, Lula fez parte do movimento que para ele é o mais importante da vida dele, sem dúvida, de redemocratização, corrupto, Joel, pelo amor de de redemocratização brasileira, uma centro-esquerda corrupta que fez parte desse movimento. Falou que a ética do PT era roubar, Joel. E o Bolsonaro representa a ditadura militar, cuja ética também era roubar. Então, para o Fernando Henrique, ele vê essa dualidade.